Boa noite, Rock. Opa, boa noite, Fernando, todo o pessoal que estão nessa live nos acompanhando, em todos os cantos do Brasil. Que alegria, viu, poder estar aqui junto hoje com vocês aqui, falando aqui direto de São João do Ivaí. O Rock tem a mesma idade que eu também, aí mais um filho de 1969. Mas antes de mais nada, parabenizar você aí pela iniciativa das lives, né? E para mim vai ser complicado, Rock, porque tu com essa tua voz de locutor mundialmente conhecido, tu vai arrebentar comigo. Hoje eu vou passar trabalho. Nem me fala, viu? Nem me fala porque eu vou contar um pouco da minha história. Nem sei como que eu me tornei locutor, radialista, né? Alguém que fala em rádio, em público, porque era alguém que se escondia, né, quando chegava alguém em casa, quando era pequeno, viu? Na verdade, gente, o nome do rock não é rock, viu? Esses dias eu fui até fazer um cadastro numa loja, aí a pessoa perguntou, como que é o nome mesmo? É rock do quê? Eu falei, não é rock, rapaz. Eu sou nascido aqui em São João do Ivaí mesmo, e nasci no dia 21 de janeiro de 1969. Eu tenho 4 irmãs, que são mais velhas, eu sou o caçula de casa, o nenê de casa, o único filho homem, né, também. Depois, mais tarde, meus pais, eles adotaram um outro rapaz, um outro menino, na época tinha 4 anos, então a gente é uma família de 6 irmãos, né, com um irmão adotivo também. E eu nasci aqui em São João do Ivaí, parto normal, viu, da minha mãe, com 5 quilos naquela época, imagine, né, nascer com 5 quilos e parto normal, coitado da minha mãe. Deus. Por isso que ela não teve mais filho depois, né? Tá louco. Não, coitada, viu? Naquela época não tinha hospital, não tinha, eram as parteiras, né, que ajudavam, né? E pra você ter uma ideia, na casa em que eu nasci, essa casa a gente tem até hoje aqui em São João do Ivaí. A casa, enfim, é a mesma casa daquela época, né, em que eu nasci, eu me cresci. É uma chácara pequena dentro da cidade mesmo. Eu não sei como é que me tornei radialista, uma pessoa que fala em público, que não tem medo de falar, porque na época, quando eu era pequeno, chegava pessoas em casa e eu me escondia, eu saía esconder para não ver quem que era. Minha mãe gritava comigo, brigava, né? Minha mãe, sai daí, moleque, vem ver quem chegou. Porque eu era muito tímido. Na verdade, até hoje ainda, eu sou tímido, sabe? Eu sou uma pessoa bem tímida. Mas eu costumo dizer assim, que quando eu pego o microfone na mão, ou quando eu vou falar em público, parece que eu sou igual o He-Man. O He-Man pegava aquela espada aqui, eu tenho a força, né? Eu pego o microfone e é como se fosse a espada do He-Man para mim, né? Então toda aquela timidez que eu tenho, né, que eu carrego comigo até hoje ainda, então ela vai embora, né? Não sei explicar também, deve ser realmente coisa de Deus mesmo, né? Meu primeiro emprego aqui em São João foi ser balconista de lanchonete. Minha irmã mais velha tinha uma lanchonete, e daí, na época, ela me levou lá para ajudar, acho que eu tinha 13 anos na época. E trabalhei lá mais ou menos uns 2, 3 anos lá nessa lanchonete. Eu recebi um convite, né, para trabalhar numa rádio que tem, inclusive, até hoje aqui em São João, que é uma rádio AM, Rádio Educadora AM. E daí, com 16 anos, eu fui trabalhar nessa rádio. Eu era operador de som, cabeludo na época, né? 1986, essa foto minha, escrito Jovem Locutor. Jovem Locutor. Depois eu comecei a trabalhar como locutor, fazendo um programa aos domingos, né? E daí foi nessa época daí que surgiu o apelido de Rock Santeiro. Era Rock Santeiro mesmo o apelido. Hoje é só Rock, né? Mas na época era Rock Santeiro. Tava passando a novela Rock Santeiro naquela época. José Wilker, Senhorzinho Malta, né? Aquele povo daquela novela que foi o maior sucesso na época, inclusive, né? E na época, todo o pessoal que entrava na rádio, eles tinham o costume de colocar um apelido. E justamente o meu colocaram como Rock Santeiro, por ser a novela da época, que estava no auge e tudo. Aí colocaram o apelido de Rock Santeiro. Rapaz, e ficou esse apelido por muito tempo. O pessoal chamava só de Rock Santeiro, inclusive até hoje ainda tem gente que chama de Rock Santeiro mesmo. Mas aí com o tempo a gente foi tirando o Santeiro e foi deixando só o Rock, né? Adilson Pepino Menecose, esse é o meu nome, o nome de batismo que eu tenho. Por eu estar sempre envolvido com comunicação aqui, então as pessoas me conhecem muito mesmo aqui pelo Rock, né? Rock, que é um apelido, portanto, aí que eu carrego, eu acredito que não vai escapar de mim tão cedo aí. Já falaram até para incluir no nome aí de registro aí o Rock, porque faz parte da minha história, viu?
E em 2001 eu fui embora do Brasil, fui para Portugal na época. Tinha planos de ficar lá um tempo, né, um tempo maior. Mas, enfim, Deus não quis que eu ficasse esse tempo todo lá. Eu fiquei 6 meses. Com 6 meses eu voltei embora, porque meu pai teve um sério problema de saúde. Em que eu embarquei de volta, ele estava fazendo uma cirurgia no coração, que era muito séria. Cheguei numa sexta-feira, no sábado de manhã, eu fui lá, visitei ele no hospital, conversei com ele. Ele estava bem. Aí no domingo ele teve uma recaída, teve um AVC, e ele ficou internado lá aproximadamente 2 meses, até que ele faleceu no dia 15 de janeiro de 2002. E hoje eu tenho minha mãe viva, minha mãe está com 83 anos. Nesse período aí eu conheci a minha digníssima esposa, né, que é a Iojânia, com a qual nós nos casamos, temos aí 3 filhos, temos a nossa história, né, construída aqui também, temos a nossa família. Que cidade de Portugal tu foi, Roque? Qual era o teu projeto lá? Eu fui para Lisboa. Olha só a coincidência, viu? O apelido meu era Roque Santeiro. Eu fiz uma escala em Paris. Chegando em Paris, quem estava lá no aeroporto? José Wilker, o Roque Santeiro. Lá em Lisboa, eu trabalhei no pesado. O primeiro emprego meu foi para lavar carro, limpar e lavar carro. Foi na agência da Volkswagen. Depois fui trabalhar como para limpar shopping center à noite, né? Depois que fechava o shopping, entrava a equipe de limpeza, varava a madrugada até 6 horas da manhã, limpando o shopping, deixando o shopping preparado. Servente de pedreiro, nunca tinha trabalhado da minha vida em serviço pesado, aí fui trabalhar de servente de pedreiro. Enfim, mas aí quando as coisas começaram a encaixar, em 6 meses que eu fiz amizade lá com um engenheiro, na obra que eu trabalhava de servente, quando eu realmente consegui me encaixar em uma coisa bacana, que estava dando certo, né? Aí eu retornei para cá, mas se tivesse que retornar, retornaria novamente, porque depois disso tudo, a história da minha vida se transformou completamente, né? O que aconteceu depois, enfim, de eu ter voltado de Portugal, mesmo com a perca do pai, que foi muito triste para nós, né? Foi dolorido na época, né? A gente perdeu o pai. Mas naquele mesmo ano em que eu perdi o pai, eu ganhei uma filha também, que foi a Ana Clara. Não que substitui, né, um filho, não substitui ninguém, né? Mas naquela época a família toda estava bem triste, sofrendo muito, né, com a morte do pai. E naquele mesmo ano, então, também ganhei uma filha. E, assim, deu uma preenchida um pouco naquele buraco, né, que havia ficado, né? Mas se tivesse que fazer tudo novamente hoje, da mesma forma, eu faria sem nenhum arrependimento, porque a história que aconteceu, né, depois disso tudo é maravilhosa. Aí, como é que aparece o tal do cenáculo na tua vida, cara? Pois é, mas eu sempre ia lá para Foz do Iguaçu, caminho de São João para Foz do Iguaçu, passo aqui por Campo Mourão e passava ali em Mamborê, né? Eu sempre olhava ali placa de Mamborê, eu tinha uma vontade imensa de um dia de conhecer Mamborê, porque eu não conhecia Mamborê. Nem imaginava como que era a cidade, tá? Eu tinha um amigo lá que morava aqui na região, que ele trabalhava numa rádio lá, que inclusive trabalha até hoje, mas assim, eu nunca tinha entrado em Mamborê, nunca tinha ido em Mamborê, mas eu tinha um desejo assim no meu coração, de falar um dia eu vou conhecer essa cidade, mas não imaginava por quê, né? Foi que no ano de 2009, tá até aqui a foto, olha, foi o dia que a minha esposa, ela fez o cenáculo de Maria. Ela fez primeiro que eu, quando ela voltou toda animada, né, com aquilo tudo que havia acontecido, né? Enfim, me contando aquele monte de coisas, né? E já falou para mim, no próximo você vai. Bom, eu fiquei naquela, porque eu estava bem afastado da igreja na época, muito, mas muito afastado mesmo. Minha família sempre foi muito católica, religiosa, e eu na época, aqui em casa, a gente estava bem afastado mesmo, eu principalmente, fazia muito tempo que eu não participava, e quando ia era mais por obrigação mesmo, para dizer que ia mesmo em algumas missas, né? Dias 15, 16 e 17 de abril vai fazer 9 anos que eu fiz o Cenáculo de Maria. Essa camiseta aqui, olha, foi a camiseta que eu ganhei lá no dia do curso. Essa coube em mim ainda, viu? Ainda serve, essa daqui serve ainda. Fiz questão de usar ela hoje. Olha só aqui a foto aqui, olha. O lema, Cristo vem em mim morar. Então, nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2011, então eu fui lá para Mamborê. Foi o dia que eu conheci Mamborê, a cidade que eu tinha vontade de conhecer, não sei porquê. Agora eu entendo porquê, né?
Então eu fiz o 18º Cenáculo de Maria. E foi aquilo, né? Era aquilo que estava faltando para a minha vida, para a vida nossa aqui de casa, para mim, para a Eugênia, para a nossa família. Realmente estava faltando esse algo a mais, né? E Deus preparou tudo isso para nós, né? E depois que a gente faz o cenáculo, né? E acredito que todos aqueles que já fizeram também, querem levar as pessoas, conhecidos, amigos, familiares, né? E tudo mais, né? Aí foi que a gente começou, então, a correr atrás aqui, né, das pessoas, né? Vamos convidar mais gente para ir fazer o cenáculo, né? Foi bom para nós, então vamos, né? Naquela época toda, então, até 2016, a gente conseguiu mandar lá para Mamborê aproximadamente 100 pessoas aqui, na nossa diocese de Apucarana, foram fazer o Cenáculo de Maria lá na diocese de Campo Mourão e Mamborê. 100 pessoas praticamente né, foram, né? E domingo eu estava ouvindo você falar aqui das dificuldades, né, que você enfrentou no começo aí na diocese de Montenegro, porque ninguém acreditava, né? Ninguém acreditava, e aqui também, aquilo passou uma história na minha cabeça, falar em Cenáculo de Maria aqui em São João do Ivaí, principalmente aqui na nossa diocese de Apucarana. Um rapaz aqui de São João que foi primeiro, fez o cenáculo, depois foi a esposa dele, a Eugênia, foram os terceiros, né? Depois foi uma outra irmã minha, no 17º, e eu fui no 18º. Então era bem no início mesmo. E a gente começou, então, essa batalha, né? Falei, nós vamos mandar mais e mais pessoas aqui para fazer o Cenáculo de Maria. Mas acontece o seguinte, né? O que aconteceu, né? Daí, como eu já falei, como eu sou alguém bastante conhecido aqui na cidade, né? Por sempre trabalhar com comunicação, aí as pessoas logo viram lá na igreja, né? Correndo para cá e para lá, com a camiseta azul, já começaram os comentários, né? Isso tudo falaram, isso tudo é porque vai ser candidato na próxima eleição. Eles falaram, né? O Rock tá fazendo isso porque ele quer se aparecer para ser candidato aí, portanto, né? Na próxima eleição, e a igreja é o lugar certinho, né? Para a pessoa se aparecer, né? Quem dera, né? E aí eu fiz uma promessa, sabe, para mim, que eu nunca seria candidato a nada, e nunca serei candidato a nada. Nenhum cargo político, né? Nunca. Mas parece que o diabo, ele vem, toda vez ele tenta a gente, né? Você tem uma ideia, né? Em todas as eleições depois disso, aí as pessoas, grupos políticos me procuram para ser candidato a alguma coisa. O que eu falo para todo mundo, eu não tenho essa intenção, eu nunca tinha falado isso para ninguém, eu estou falando isso em público agora, tá? Só a Eugênia que sabia dessa história aqui, que a gente comentou, eu falei para ela que enquanto eu, como cristão, como participante de grupo de igreja, como está envolvido ali, eu nunca serei, e mesmo se um dia não estiver mais à frente, eu não serei candidato, não tenho essa intenção, porque eu prometi para Deus, eu prometi para mim que aquilo que eu estava fazendo não era para me aparecer, e muito menos para se envolver com política. Então, isso é um assunto completamente descartado da minha vida, isso nunca vai acontecer. E a dificuldade a gente teve, né? Teve porque ninguém conhecia, ninguém sabia, ninguém sabia o que era Cenáculo de Maria, mas assim, a gente foi caminhando, né? A gente teve aí a oportunidade aí de estar à frente da coordenação aqui do movimento, e de fazer uma sexta-feira o terço. Não importa se estivesse chovendo, se estivesse frio, se estivesse calor, enfim, não importa o que estivesse acontecendo, né? Se tivesse uma ou duas pessoas, esse terço iria acontecer. A não ser que tivesse algum evento na igreja que a gente não pudesse encontrar. Aí eu construí a minha história dentro do cenáculo, lá em Mamborê. A gente começou a construir a nossa caminhada lá em Mamborê. Fomos passando lá por diversas funções dentro dos retiros. Se eu não me engano, fiquei 1 ou 2 retiros fora por problemas particulares, né? Eu não consegui participar dos retiros lá em Mamborê. Mas, enfim, foi construindo a caminhada. E até que no ano de 2016, né, surgiu aqui, então, aqui o 29º Cenáculo de Maria, onde o Rock teve a oportunidade, então, aí de ser o coordenador, o qual nós chamamos de chefe, né, aqueles que estão aí que não são senantes, né, então o chefe, aquele que coordena lá o cenáculo, durante aí os 3 dias, então, 14, 15 e 16 de outubro, 101 pessoas da diocese de Campo Mourão, era só Campo Mourão aqui, já não estava mais indo São João do Ivaí, então foi que fez, então, o Cenáculo de Maria, no qual eu tive a honra, então, de coordenar, e com o lema, Senhor, te dou a minha vida. Esse foi o lema, portanto,
do cenáculo do qual eu tive a honra de coordenar. Nesse mesmo período também nasceu aquele desejo nosso também, né, de fazer o cenáculo aqui na diocese. Esse desejo e a vontade a gente ouviu desde quando a gente chegou lá em Mamborê, desde o comecinho, né? Então a gente ouvia as pessoas falarem, né, que tinham desejo um dia de quem sabe fazer o cenáculo numa outra diocese. Aquilo foi construir no nosso coração, aquele desejo também, a nossa vontade, né? Até que no ano de 2016, então, em janeiro de 2016, nós fizemos também aqui em São João do Ivaí o primeiro cenáculo da diocese de Apucarana, com o lema Leva-me onde os homens necessitem tuas palavras. O Fernando, que esteve à frente da coordenação desse curso, né, foi então o pontapé inicial. Mas não foi fácil, gente, para chegar aqui até o janeiro de 2016. O Fernando sabe muito bem, né? Quantas e quantas vezes eu ligava para ele, Fernando do céu, está acontecendo isso, Fernando, está acontecendo aquilo. Mas o Fernando, como sempre, sempre otimista, né? Sempre colocando a gente para cima, fica frio que é assim mesmo, vai passar a tempestade, vai dar tudo certo. E assim foi, né? Hoje, graças a Deus, a gente já conseguiu realizar 9 cursos aqui em São João do Ivaí. Agora, em janeiro de 2020, nós conseguimos, então, realizar o 9º Cenáculo de Maria. E está lá o Roque de novo, olha, como coordenador desse curso, né? Mais um presente que Deus me deu. Eu fiz o 18º Cenáculo de Maria. Eu servi a primeira vez no 19º Cenáculo de Maria. Eu fui chefe do 29º Cenáculo de Maria. E agora fui chefe do 9º Cenáculo de Maria de novo. Né? O 9 está contigo, né, Roque? Eu quero dizer bem claro assim, né, que tudo isso que acontece aqui na nossa diocese, eu não fiz sozinho. Teve um monte de gente que ajudou aí no começo, um monte de gente que até hoje ainda está perseverante, está firme, que ajuda, que está com a gente aí em todos os momentos, que não deixa aí as coisas caírem, tá? Então tem muita, se eu fosse citar o nome de alguém agora, eu poderia esquecer, mas eu não vou citar, mas todos aqueles que estão envolvidos sabem, desde o pessoal de Mamborê, desde vocês aí do Rio Grande do Sul, aqui de São João também, um monte de gente, enfim, essas pessoas todas estão no meu coração porque elas fazem parte da minha história, da minha caminhada de vida. E uma coisa é certa, viu? Quando a gente começa a servir, a trabalhar nas coisas de Deus, as portas vão se abrindo de uma certa maneira que a gente nem imagina, viu? A partir do momento que você se coloca à disposição para servir, devolver um pouquinho daquilo que Deus te dá, né, para Ele, você não imagina o quanto Deus te dá em dobro, viu? Vocês não imaginam. Eu estava falando sobre a questão de rádio, né, que eu trabalho aí há muito tempo em rádio, e se for pegar toda a minha história de rádio mesmo aquele período que eu fiquei fora, tudo, já são mais de 35 anos praticamente já trabalhando na mesma profissão. Minha carteira só tem um patrão que assinou ela até hoje. Trabalhei para o mesmo patrão praticamente a vida toda. Agora, recentemente, a rádio que eu trabalhava, né, aqui em São João, mudou de dono em agosto do ano passado. Aí eu trabalhei um período com esse novo dono e está lá também, então, na minha carteira aí, a assinatura dele também, que mudou. E agora, recentemente também, eu tive que tomar uma decisão muito difícil na minha vida. E depois de mais de 30 anos trabalhando com comunicação, trabalhando aqui na rádio da cidade, em janeiro agora, eu decidi que eu precisava dar um tempo, né, com rádio. Eu já estava, talvez assim, precisando mudar um pouco, né, porque era muito tempo, né, fazendo a mesma coisa, mesmo sabendo aí que as pessoas iriam sentir falta, né, do trabalho que a gente sempre fez aqui em São João, mas eu, particularmente, né, eu precisava dar um tempo, né. Eu garanto para você que foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Depois de mais de 30 anos, aí você tem que deixar tudo, né, aquilo, né, aquela história toda, e deixar aí o seu trabalho, né, aquilo que você faz aí com muito amor, porque eu amo. Eu deixei porque realmente eu precisava dar um tempo mesmo, né? Mas a minha vida toda eu tive envolvido com isso, né? E foi uma decisão muito difícil mesmo, eu sofri muito. No dia que eu entreguei a minha carta de demissão lá na rádio, eu vim embora aos prantos, porque foi difícil tomar essa decisão. Primeiro eu tive que conversar aqui com a minha família, com as minhas filhas, né, e dizer que
Eu estava tomando essa decisão que eu precisava dar um tempo, daqui a pouco eu poderia até voltar, né? Eu posso até voltar a trabalhar, mas naquele momento eu precisava aí dar esse tempo, que era um tempo meu mesmo, né? Que eu estava precisando dar esse tempo, né? E foi muito duro, muito difícil mesmo tomar essa decisão de me desligar do serviço de comunicação. Ainda continuo ligado, ainda porque eu ainda tenho um site, né, que o Blog do Rock é um site que eu criei em 2008, e até hoje eu tenho esse site ainda. Eu não tenho muito tempo de atualizar, porque é algo que requer muito tempo isso, né, você atualizar notícias todo dia, né. Mas mesmo assim, a gente mantém mais de 150 mil acessos por mês ainda no site, né. A gente tem lá o índice de audiência comprovado pelo Google Analytics, então ainda mantém gente do Brasil todo ainda que acessa ainda o site, né, que a gente criou e por uma brincadeira e que acabou se tornando algo sério. Eu não tenho muito tempo de estar atualizando, mas na medida do possível a gente consegue fazer alguma coisa. Hoje eu estou com outros projetos aí pessoalmente na minha vida e tem dado tudo certo, tudo aquilo que eu tinha imaginado está acontecendo de uma maneira espetacular que, olha, é por Deus mesmo, viu? E daí, com esse tempo, né, que eu deixei a rádio, eu consegui arrumar um tempo para ir visitar vocês no Rio Grande do Sul. Veio mais 3 companheiros comigo, que foi o Alcimar, o Felipe e o Patrick. A gente conseguiu participar de um retiro aí agora em fevereiro, finalzinho de fevereiro. E eu consegui arrumar esse tempo aí para a gente estar aí conhecendo, né, as estradas que vocês percorreram durante todo esse tempo aí, estrada perigosa, cheia de curva, né, gente? A gente louva muito a Deus aí por vocês, Fernando, porque vocês foram corajosos demais, aí há 20 anos, começar esse projeto de Deus aqui. A gente sabe que foi por Deus, não foi por vocês, né? Mas vocês tiveram coragem, têm coragem até hoje de vir 4, 5 vezes por ano. Gente, nós ficamos 14 horas dentro de um carro. 14 horas dentro de um carro, a manhã toda, da tarde toda, a noite toda. Tinha momento que a gente não tinha mais assunto para conversar. E vocês fazem isso com muito amor, 4, 5 vezes por ano, viu? Então a gente é muito grato mesmo em saber que vocês começaram esse projeto aí de Deus aqui em Campo Mourão e depois aqui na nossa diocese de Apucarana. Então a gente é muito grato, a gente não tem palavras, né? Porque a gente sabe que isso é tudo feito por Deus, né? Não é por você, nem por outras pessoas. É Deus que encaminha, né? Mas realmente é muita coragem mesmo. E o que eu falo sempre, né? Nós somos... Cenáculo é gratidão. Não tem outra explicação. É gratidão mesmo. As pessoas fazem com muito amor. A gente chega na casa de pessoas que a gente nunca viu na vida, as pessoas te abraçam aí com muito carinho, né, com muito amor. No Cenáculo a gente conhece pessoas maravilhosas, né? Hoje eu tenho padrinhos no Cenáculo, foram padrinhos de casamento. Tenho amigos aí que, se eu chegar, eu tenho certeza, se eu ligar a qualquer momento do dia, da noite, para várias pessoas aí dentro do Cenáculo de Maria, eles não vão deixar de nos atender, porque são irmãos mesmo de coração, viu? São irmãos mesmo. A minha história e a tua aí é meio parecida, porque você também é o nenê da casa, né? E eu também aí, o nenê. Eu não poderia deixar de contar aqui também, porque faz parte da minha história também, depois do Cenáculo, né? Que é com relação à bebida alcoólica. Muitas pessoas sabem, né? Conhecem o meu testemunho, mas eu faço questão de contar agora aqui, para aqueles que não são cenantes ainda, né? Porque toda vez que eu abri uma lata de cerveja aqui em casa, né? Minhas filhas eram as primeiras a pedir a espuminha da cerveja. E assim eu estava ensinando elas a tomarem a bebida alcoólica, ainda pequenas ainda, viu? Depois que eu fiz o Cenáculo de Maria, eu prometi que eu nunca mais iria colocar nenhum tipo de bebida alcoólica na minha boca. E realmente, de fato, viu? Eu não coloquei mesmo. Desde 2011 eu nunca mais coloquei bebida alcoólica, nunca mais comprei bebida alcoólica, nunca mais as minhas filhas tiveram a curiosidade de pedir aquela espuminha da latinha de cerveja. Então, às vezes, o pai e a mãe que está nos acompanhando aí, olha, que quer incentivar o filho a ser corajoso, cuidado, viu? A filha ser corajosa,
que nós, pais, somos os primeiros aí a estar ensinando para os nossos filhos aí o caminho do álcool, viu? O caminho do álcool. Para não dizer que eu não tomei nada, agora em janeiro, eu e a Eugênia, a gente tomou uma taça de vinho. Você sabe por quê? Para celebrar nosso casamento na igreja, então a gente tomou uma taça de vinho, foi para comemorar, porque não tinha como realmente deixar essa data passar em branco, né? Porque essa história é longa, não dá para a gente contar tudo aqui agora. Só quando o pessoal que não é cenante ainda for fazer o cenáculo, vai conhecer a história toda completa. Mas aqueles que já fizeram o cenáculo sabem da nossa história. Roque, eu quero te agradecer, te parabenizar, né, pela tua perseverança, pela tua coragem. Né, eu acompanhei todo esse início também do cenáculo e até hoje não é fácil. Né, para o pessoal da nossa diocese aqui, a gente chega no Colégio Santo Inácio montadinho, prontinho, lá em São João do Ivaí e em Mamborê, nos 2 lugares, acabei não dizendo isso antes, digo agora. Eles precisam montar todo o ambiente, né? Tudo que precisa é ter um salão grande, precisa montar todo o ambiente, é muita gente envolvida, isso é maravilhoso e a gente também se sente às vezes até impressionado com isso, porque assim como se monta tudo para um retiro, no final daquele dia, 2 dias depois já está tudo desmontado, tudo certinho, então assim isso é fantástico. Lembrar que tu foi um grande pescador, né? Tu sempre contou isso também, que tu era um camarada que sempre estava no rio, né? E para estar no rio, às vezes, deixava toda a família, todo mundo em casa, para estar o fim de semana todo no rio, claro, pescando, é um hobby bonito, mas que realmente eu te considero, aí depois que tu fez o cenáculo, eu te considero um grande pescador de homens, né? E Deus te escolheu para essa missão, te colocou na frente, e certamente, junto com uma responsabilidade grande, por isso, tu também vai ter uma alegria muito grande, né? Nós somos semeadores, a gente simplesmente vai semear e os frutos a gente não sabe aonde, nem quem vai comer, em que quantidade. E certamente hoje tu pode ter certeza, né, que tu é um apóstolo moderno, eu te parabenizo, te agradeço. Se quiser fazer a tua mensagem final aí para a gente encaminhar o encerramento. O que eu quero dizer é o seguinte, né, aquela sementinha que foi plantada lá em 2011, na verdade em 2009, né, ela foi plantada para nós, né, aqui em casa, ela foi plantada em 2009, depois 2011 comigo, essa sementinha ela caiu numa terra boa, numa terra fértil, né, ela acredito que ela tenha produzido muitos frutos aí durante toda essa caminhada, toda essa história, né. E para aqueles também que estão nos acompanhando, eu quero dizer o seguinte, que nunca desista dos teus sonhos. Por mais difíceis que sejam, que pareçam ser, por mais que apareçam pessoas aí que tentam desanimar você, dizendo que não vai dar certo, não desista, persista. Se você tem certeza daquilo que você quer, corra atrás, vá atrás, porque você vai conseguir. Não esqueça sempre de levar Deus contigo, peça sempre a intercessão de Nossa Senhora, para que ela possa estar abrindo as portas aí para tudo, enfim, para aquilo que você vai fazer, tanto na vida pessoal, espiritual, que a mãe vai te carregar no colo, viu? Ela não vai te deixar, não vai te abandonar, e você vai conseguir realizar o teu sonho. Pode ter certeza disso. A gente tinha um sonho de fazer o cenáculo aqui na nossa diocese, a gente tinha um sonho de fazer um retiro por ano, já fazemos 2 por ano. Hoje já temos mais 2 dioceses que participam com a gente aqui, que é a Diocese de Maringá, através de São Pedro do Ivaí, e Manoel Ribas, que é a Diocese de Guarapuava. Então esse sonho nosso, ele está indo mais longe um pouquinho, né? Ele começou pequenininho aqui, hoje ele já está indo mais longe, já. Aqui na nossa diocese já são mais de 700 pessoas aí que já passaram por essa experiência de fazer o Cenáculo de Maria. Então quem sabe agora, no próximo aí, você que está nos acompanhando, venha fazer parte dessa história também, né? Aí você vai poder dizer, né, como diz o lema, né, tudo que eu vivi pulsa dentro de mim. A história vai contar o que você se tornou. Eu acredito que a história tem contado aí o que a gente se tornou, né, nesse tempo todo aí. É isso. Abraço, boa noite. Muito obrigado. Maravilha, maravilha. Olha, de coração, muito obrigado.